dia. Mas chama atenção as notícias que chegam da Argentina, que é justamente a análise sobre a situação econômica da Argentina. Estão se falando muito do que é uma estagflação. Estagflação. O novo. É assim que fala mesmo? É isso, Josias? É Estagflação. estagflação. É. Estagflação. O novo presidente da Argentina disse no seu discurso que o país vai precisar passar por um choque com um corte de gastos públicos. E aí ele disse, abre aspas, isso terá um impacto negativo no nível da atividade. Haverá uma estagflação. É verdade, mas não é algo muito diferente do que aconteceu nos últimos 12 anos. E a gente tem uma reportagem bem interessante aqui na página do UOL, mostrando explicando o que é esse fenômeno, que é descrito como o pior de dois mundos. É isso mesmo, Josias? É o pior de dois mundos, Fabíola, porque você reúne num mesmo momento dois flagelos: o flagelo da inflação, que na Argentina é muito alta, e o flagelo da estagnação econômica. Então, o país não cresce, não cria oportunidades e, ao mesmo tempo, submete, sobretudo os mais pobres, porque os ricos eles têm sempre como fugir da inflação, mas a inflação submete os mais pobres a suplícios insondáveis, né? Então, os mais pobres nem têm oportunidades, nem têm a estabilidade econômica. Então, quem come pouco vai comer nada, quem não come nada vai morrer de fome. Então, essa é a situação. Mas a dramaticidade da expressão é essa, porque você reúne dois flagelos: a inflação alta com a estagnação econômica. Interessante. E você acha que vai sair dessa, Josias? Fabiola, a situação da Argentina não é simples, é muito complicada, tão complicada que nós dizíamos aqui, inevitavelmente ocorreriam os protestos de rua na Argentina. E o governo Milei viu-se compelido a baixar novas regras para lidar com os protestos de rua. Não chegou a proibir formalmente os protestos, mas baixou normas muito rígidas para inibir os chamados piquetes, que na Argentina são os bloqueios de rua. Você bloqueia a rua com pneu, por vezes você toca fogo no pneu para que o bloqueio seja mais efetivo. E ele baixou normas que são muito draconianas. Por que fez isso? Porque sabe o que está por vir. O sacrifício será muito pesado. E não há muito o que fazer em matéria de sacrifício. Realmente, o Estado hoje está numa situação de absoluta falência, de ruína econômica mesmo, e o governo tem que fazer cortes, tem que promover cortes. Agora, um governo que tenha um mínimo de sensibilidade social, Fabiola, teria o cuidado de formular programas para atenuar os efeitos desses cortes, dessa política de cintos apertados, para atenuar a situação em relação aos mais pobres. Estamos falando de um país que tem 40% da sua população, agora mais do que isso, abaixo da linha da pobreza. Então, o sacrifício já é muito grande. Se você vai realizar uma política econômica de cunho ultraliberal, aplicando o receituário no seu, nas suas doses mais extremas, cortando gastos, cortando subsídios do Estado. Você precisa se preocupar com as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. E não me parece haver nenhum tipo de preocupação social, pelo menos não se manifestou até agora, da parte do governo Milei. Então, o sacrifício será grande, não há nenhuma preocupação em atenuar esse sacrifício para esses argentinos que estão já vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, o que se prenuncia é uma situação muito complicada de um governo recém-impossado, já com as ruas em fase de fermentação, a sociedade mais pobre submetida a um suplício ainda maior do que o que já vinha enfrentando, com a inflação que rodava na casa dos 200% ao ano, e esse governo ainda minoritário no Congresso Nacional.
Então, ainda continua sendo, Fabiola, um governo disfuncional, submetido a uma situação de ruína que exige medidas fortes, não tem apoio no Congresso para aprovar essas medidas e já está impondo às ruas o trancamento dos protestos. Situação muito delicada, Fabiola, não dá para dizer que vai ser resolvida com o Milei, não. A essa altura, já se está a perguntar se o Milei termina o mandato dele. E é curioso porque para combater isso, né, essa inflação alta, a pobreza e tudo mais, o Milei está apostando no corte de gastos, corte de ministérios, e ele quer cortar tudo. E aí é curioso como a imprensa argentina tem tratado isso, né? Alguns, inclusive, com apoio ao Milei. Chamou a atenção recentemente um vídeo que está circulando bastante aqui, não sei se são jornalistas ou são convidados, eles sugerindo aqui o corte de uma das refeições, já que é para fazer sacrifício para a população argentina aderir ao sacrifício. Dá para a gente colocar um pedacinho aqui? Isso aqui é da reprodução das redes sociais. Vamos assistir um trechinho aqui, ó. La plataforma para ver película. Otro recortará, el auto no lo uso más. Y otro, y ese es el que está grave, dirá, no hay desayuno o no hay almuerzo. Obviamente. Una comida por día. Obviamente. O sea, en distinto nivel, todos estamos recortando. Y el que se recorta más adentro de su casa dice, bueno, hago una... Esto te digo porque lo escuché, clase media, ¿eh? Sí, claro, sí. Hago una comida fuerte en el día ¿Ves? para todos. Bueno. Una comida fuerte, Y que en después lo general que queda, elijo la noche sanguchito, para claro. que los chicos se vayan, viste, a la cama y Sí, descansen sí. mejor. Sí. Y después, durante el día, y vamos viendo. Es así, es una realidad. Hay que aceptarlo, no nos tiene que dar vergüenza. Decir, mirá, me estoy ajustando en un montón de cosas. Y está bien. Y se terminó, y es así. Mira, Es cierto. uno recortará la plataforma para ver película. Otro recortará, el auto no lo uso Tá más. repetindo Y otro, y ese es el... Eu tô chocada. Fala-se com uma naturalidade, né? É incrível isso, né? Não, aí Em dá primeiro o lugar, não se jantar pode- para a criança dormir com, né, com o Inacreditável estômago isso. cheio. Gente, olha que ponto, Thales. Mas é o que o próprio Milei prometeu no seu discurso de posse. Ele disse que programas sociais só trazem mais pobreza. Ele não quer saber dos pobres. Não vai ter programa para os pobres. O único programa para os pobres que eles oferecem é esse: corta a alimentação dos pobres. Corta tudo. A inflação, normalmente, ela ocorre quando você tem uma procura maior do que a oferta. Então, se você está com a economia pujante, há um risco de inflação porque as pessoas estão comprando coisas. O que é a estagflação? É quando a inflação toma um moto próprio e não se rege mais pela lei da oferta e da procura, e a sociedade está parada, sem comprar nada, sem comer, e continua a inflação. E cada vez mais gente comendo menos. E aí ele veio com essa proposta: olha, temos uma solução para a estagflação, comam menos ainda, porque tem muita gente lá, abaixo da linha da pobreza, quer dizer que o sujeito já está passando fome. Tá passando, ele não come 3 refeições por dia. Esse sujeito que está abaixo da linha da pobreza, ele come 1 refeição por dia, no máximo 2, mas em geral 1. Esse sujeito não come 3 refeições por dia. Não vai cortar dele mais 1. É matar. Matar. É isso que essa gente está propondo. Mata os pobres, que pode ser que a gente resolva a questão do país. Se a gente conseguir eliminar 40% da população, pode ser que dê certo. Não tem, uma ideia de jirico, de maluco, que nós tivemos aqui um pouco uma linha parecida. O nosso ministro Paulo Guedes pensava uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Vamos liberar geral, cortar tudo e o mais forte que sobrevive. Era a ideia do Bolsonaro, a lei do mais forte. É isso que esse presidente da Argentina propõe, e esses jornalistas propõem. Uns comem os outros e acabou. Vamos nos alimentar dos pobres.